Opa, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da apostila Correntes Quebradas e vamos falar sobre o capítulo 14, que é um estudo sobre como o diabo obtém legalidades através dos pactos indiretos. Como os pactos indiretos acontecem, as consequências e como nos libertar. Fique conosco, vamos aprender um pouco sobre isso. Quando se fala em pacto, o que a gente imagina, pelo menos eu imagino, é alguém assinando uma espécie de contrato. Isso é correto, mas sabe o que acontece muitas vezes? Pessoas assinam contratos sem ler, ou assinam esses contratos de maneira ludibriada, ou seja, foram enganados. Infelizmente, muitos crentes têm assinado contratos indiretos com Satanás, acreditando em ideologias que provêm dele, exercendo práticas ocultistas e até simpatias. Para você que não sabe exatamente o que é, por exemplo, uma prática ocultista, eu vou te dar alguns exemplos. Signo, tarô, ler mão, invocar espírito, amuleto, talismã, numerologia. Misericórdia, meus queridos. Isso a Bíblia chama de prática ocultista. E ela condena claramente. Vamos ler o texto? Em Deuteronômio, capítulo 18, a partir do versículo 10, na parte B, está escrito o seguinte: não deixem que no meio do povo haja adivinhos ou pessoas que tirem sortes. Não tolerem feiticeiros, nem quem faz despachos, nem os que invocam os espíritos dos mortos. O Senhor Deus detesta os que praticam essas coisas nojentas, e por isso mesmo está expulsando da terra esses povos. Meus queridos, isso é algo simplesmente aterrorizante. O fato de crentes, pessoas que professam Jesus Cristo, consultarem a Bíblia e consultarem ao mesmo tempo pessoas, adivinhos, consultarem astrólogos de maneira indireta. Talvez você não vá até uma pessoa na rua que lê a sua mão, ou você não consulta pessoas esotéricas que falam para você da sua vida, de coisas que está para acontecer. Mas quantos cristãos eu não conheço que acreditam piamente em signos, que determinado mês que você nasceu demonstra as características que você tem e fala um pouco sobre o futuro a médio e curto prazo que você terá? Isso é uma abominação aos olhos de Deus. Nada disso é real e Satanás ele não pode prever o futuro. Ele pode trabalhar a favor das circunstâncias para que aquilo aconteça. Mas eu tenho certeza que você não quer que Satanás trabalhe na sua vida. E as simpatias? São as famosas crendices. E no meio dos crentes tem demais. Não deveria. Você já ouviu falar das pular as sete ondinhas? Ou de escrever o nome da pessoa que ama, dobrar o papel 7 vezes, colocar debaixo do travesseiro e falar o nome dela até dormir? Ou a pessoa que odeia, escrever ela e jogar no lixo. Escrever o nome dela e jogar no lixo. Meu irmão, eu frequentava igrejas que tinha sabonete ungido. Dava um sabonete, você tinha que passar no corpo que você ia ser curado das suas doenças, da sua sujeira. Isso é simpatia. Isso a Bíblia detesta. Isso o Senhor Jesus detesta e tem nojo. Não tem eficácia nenhuma, pelo contrário, dá força a Satanás. Porque o único que pode nos abençoar, o único que pode trazer um amor verdadeiro, nos livrar dos inimigos e nos curar de toda enfermidade é Jesus Cristo, através da obra do Espírito. Contrário disso, meu irmão, você está consultando Satanás sem saber. E as ideologias nefastas? Meu irmão, você como cristão não pode acreditar no feminismo, no fascismo, no nazismo, no comunismo, no antissemitismo. Tem crente que odeia judeu, como é que pode um negócio desse? Meus irmãos, todas essas ideologias humanas não provêm do Senhor. Nossa vida, nossas opiniões têm que estar baseadas na palavra somente. Evite discussões tolas que não agregam. Evite crenças que não são firmadas na palavra. Viva somente pela palavra. Tudo que não provém disso é do maligno. Você não pode misturar
as coisas de Deus com as teorias e filosofias humanas. A Bíblia diz que comunhão há entre a luz e as trevas, e também diz que nós não podemos nos amoldar ao padrão desse mundo. Os seres humanos querem respostas para os problemas dessa vida e encontram nesses autores. Karl Marx, Nietzsche, Freud, Engels, Simone de Beauvoir, meu irmão, Paulo, Pedro, basta. E quando você acredita em simpatias, nessas ideologias, e exerce práticas ocultistas, Satanás tomou posse da sua vida já sem você perceber. Você assinou um contrato de maneira indireta com o inimigo das nossas almas. Vejam, meus queridos, quando nós fazemos isso, damos ocasião a ele. E quais são as consequências? Inúmeras. Ele destrói a nossa vida, ele toma posse do que é nosso, ele nos traz dano espiritual, físico, e muitas vezes acontece a possessão demoníaca. Você já viu alguém possuído por demônios? Com certeza já. Na nossa igreja já aconteceu algumas vezes. É algo terrível. Para quem não sabe, uma possessão demoníaca é quando o diabo assume um certo grau de controle na vida de uma pessoa. E o grau tende a aumentar. Isso inclui, entre outras coisas, mudança de comportamento, uma força, por vezes, sobrenatural, tendências autodestrutivas. A pessoa começa a querer se matar. Fala sobre influência demoníaca e enfermidades e perturbações físicas acontecem quando uma pessoa está possessa por demônios. Às vezes, uma pessoa está doente e acha que isso é natural, são consequências, né, da queda do homem, do pecado, e a maioria das vezes é isso. Mas pode ser um demônio na vida dela que está levando ela à enfermidade. A possessão nem sempre a pessoa fica igual nos filmes de terror, fala grosso, isso acontece, acabei de citar. Mas é muito mais sutil por vezes. E se você tem feito isso, ou já fez, para se libertar é simples. Pode ser difícil na prática, mas o conceito é muito simples, não é complexo. Você precisa de duas coisas: arrependimento e crer no sangue de Jesus Cristo, que nos liberta de toda maldição. E o arrependimento não é só falar, desculpa aí, foi mal, Deus. É você abrir mão de tudo aquilo que até hoje você fez e acreditou. Abrir mão de coisas que podem ser consagradas a ídolos, objetos que você recebeu quando participava e comungava com simpatias e ocultismos e ideologias contrárias a Deus. Elimine tudo isso, jogue tudo fora, viva para Jesus e não dê desculpas. Tem gente que fala: ah, não, é só uma, é só uma escultura bonita, sabe aquela escultura de elefante indiano, é só um Buda. Meu irmão, são deuses falsos, deuses estrangeiros. Ah, é só uma boneca. Quem te deu essa boneca? É só um brinco. Da onde veio esse brinco? Tome muito cuidado. Eu já vi um caso de uma menina que endemoniou numa igreja que eu frequentava. Ela recebeu presentes, brincos, bijuterias que consagraram e deram para ela. E ela aceitou. E gostava daquilo e sabia que aquilo tinha algo esquisito, mas se apegou ao objeto. Até que a possessão progrediu, a ponto de uma noite, no final do culto, ela endemoniar, a gente ficar lá até madrugada para expulsar todos os demônios que estavam na vida dela. Isso é muito sério, meus irmãos. Se você se arrepender, já é o primeiro grande passo. O segundo e derradeiro, para cravar a maldição da cruz, é crer naquele que foi elevado ao madeiro, Jesus, e no sangue dele. Creia que Jesus Cristo é seu Senhor e Salvador, que decida firmemente por ele e pela palavra dele. Clame a ele, invoque o nome de Jesus e você será salvo e curado e toda maldição será quebrada. Tem gente que fala: não, precisa de fazer isso, isso, isso para quebrar a maldição. Meu irmão, se você se arrepender e crer em Jesus, basta. É o que a Bíblia diz, é o que a palavra nos garante. Para concluir, meu irmão, eu quero te dar um conselho. Tudo na sua vida, faça de maneira consciente. Não haja por instinto ou porque a nossa coletividade, a nossa cultura, as pessoas fazem. Saiba exatamente onde você está pisando, o que você está falando, o que você está acreditando. Coloque tudo na perspectiva da palavra de Deus. Procure entender todas as coisas
não só do mundo, não só do seu cotidiano, mas até as coisas da igreja. Como eu falei, em muitas igrejas há práticas detestáveis aos olhos do Senhor, que se você as fizer, estará assinando um pacto indireto com Satanás. Por isso, preste muita atenção. Busque o Senhor de todo o coração, com sinceridade, e tema a palavra de Deus. Deus te abençoe, meu irmão. Seja diligente e tenha uma boa semana.